Boa noite a todos. Meu nome é Larissa Chaves e estamos aqui para a nossa palestra da noite. Obrigada pelo convite, agradecemos a todos os amigos de Petrolina, agradecemos pelo convite. É com uma grande alegria que estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Queria que vocês só me confirmassem se o áudio está ok. Ah, bacana. Obrigada pela confirmação. Sejam todos bem-vindos. O tema que nós vamos trabalhar está no livro Mães, de Chico Xavier, e inclusive é uma prece dos filhos. Então nós vamos fazer a nossa oração para iniciar e depois eu vou fazer a leitura dessa prece dos filhos. O espírito se chama Rui, o espírito que ditou essa prece através da psicografia de Chico Xavier, e depois faremos alguns comentários para a nossa reflexão desta noite. Então sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Meu nome é Larissa Chaves, para os amigos que estão me conhecendo pela primeira vez. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, vamos acalmar os nossos corações diante de tantas ansiedades, diante de tantas angústias que têm nos visitado nesses últimos dias. Vamos buscar esse momento de conexão com Deus, de conexão com o nosso irmão Jesus, o Rabi. Vamos nos transportar nestes instantes de oração para aquela paisagem da Galileia, onde o Mestre reunia os seus seguidores, curiosos, tantas pessoas simples e necessitadas de luz, tanto quanto nós. Vamos sentindo aquele ar fresco, aquela brisa. Cada um de nós vai sentando-se naquele gramado e vislumbrando o Mestre Jesus logo adiante num pequeno monte, preparando-se para trazer à terra as mensagens celestes enviadas por Deus, nosso Pai. E assim vamos nos conectando ao Mestre, lembrando-nos dos seus ensinos, que talvez já tenhamos escutado e estejam aqui guardados nos escaninhos de nossa alma. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os misericordiosos. Bem-aventurados os que sofrem injunção da justiça. Bem-aventurados todos nós que aqui estamos, dispostos a elevar o nosso pensamento a Deus, a conectarmos-nos com as esferas celestes, mesmo que por alguns minutos, e beber dessa fonte de amor, diretamente de Deus, nosso Pai. Agradecendo a espiritualidade superior que nesse instante adentra os nossos lares, conecta-nos em espírito de fraternidade e transforma as nossas casas em celeiros de bênção para toda a humanidade necessitada, de saúde, de refazimento e de aprendizado. Seja conosco, Mestre Jesus, e ensina-nos a beber desta fonte para que não mais tenhamos sede. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui atendendo a esse querido convite, muito felizes. Eu que sou de Salvador, Bahia, atualmente moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o querido amigo Lucas Ramos fez esse convite para que estivéssemos aqui hoje conversando um pouco sobre uma passagem, um capítulo de um livro psicografado pelo Chico Xavier,
que tem como título do capítulo Prece dos Filhos. Então eu gostaria de ler essa bela prece porque todos os nossos comentários dos próximos minutos vão partir das informações que o Espírito Rui colocou aqui nessa prece. Prece dos Filhos. É interessante porque os textos desse livro, que eu não me lembro ao certo se é mãe ou se é mães, quem quiser depois comenta. Eu até tenho aqui, mas eu não quero sair da página porque senão eu posso ter dificuldade de achar depois. Mas esse livro, psicografado por Chico Xavier, é dedicado às mães. E várias mensagens são direcionadas a esse tema da maternidade, das dificuldades da maternidade, da valorização da maternidade, da valorização da mulher. E o nosso tema de hoje, apesar de estar nesse livro, tanto a prece, vocês vão perceber quantos desdobramentos que nós faremos com os comentários, vão ultrapassar um pouco esse tema central do livro, como o próprio título aqui dessa mensagem diz, Prece dos Filhos. Então hoje nós vamos falar desse lugar de filho na família e não só na família, mas também desse lugar de filho na humanidade. Filhos de uma família nuclear e filhos também de uma família universal. Prece dos Filhos, Espírito Rui. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença, e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá em láurea fulgurante de redenção as trevas dos nossos erros, que sois a justiça dos justos, a santidade dos santos, a sabedoria dos sábios, a pureza dos puros, a humildade dos humildes, a bondade dos bons, a virtude dos virtuosos, a vitória dos triunfadores do bem e a fidelidade das almas fiéis. Derramai a bênção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo, por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra, em que se acumulam as vibrações letíferas de nossas malquerenças e o fumo empestado de nossos desesperos, convertidos na miséria e no ódio que se voltam constantes contra nós da caliça do tempo. Fazei, Senhor, que se nos dobre as cervizes sobre os campos do planeta que semeastes de fontes e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e loirejastes de frutos, e se nos acomode o pensamento na oração, olvidando por um momento só a lei de Caim, a que temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares, escolas e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações. E permite, ó Deus, da liberdade infinita, que irmanados no santuário doméstico possamos todos nós, ante a paz que nos requesta ao trabalho, dealvando o futuro, louvar-vos o nome inefável, reconhecidos as nossas deserções e as nossas calamidades, a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Olha que mensagem linda, que mensagem profunda desse espírito chamado Rui através da pena da psicografia de Chico Xavier. Eu não sei vocês, mas enquanto eu lia essa prece, veio na minha cabeça, me deu a sensação de que esse espírito havia lido
uma determinada passagem antes de se inspirar para essa prece. Parecia que ele havia lido os capítulos do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, da criação, para se inspirar e falar essas palavras tão belas que ele aqui disse. Porque aqui ele vai falar da grandeza de Deus como fonte, como criador de tudo quanto existe, inclusive fonte das virtudes, fonte da sabedoria, fonte da humildade, fonte de todas as belezas materiais e imateriais. Ele vai falar desse grande Pai criador de todas as coisas, dessa fonte suprema de toda a luz e de todo o amor. Exatamente esse Deus que está lá no livro de Gênesis como esse Criador e que na doutrina espírita nós sabemos, especialmente na obra A Gênese de Allan Kardec, uma das obras básicas da doutrina espírita, e também numa obra que veio depois através de Chico Xavier, chamada A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, da importância desse processo de criação, de Deus, esse Criador que está como se fosse num dos vértices de um grande triângulo e que tem ali na fonte primária, no fluido cósmico universal, a fonte para a criação de tudo que há de material na Terra. Seja uma matéria mais densa, seja uma matéria mais quintessenciada. E num outro ponto, num outro vértice desse triângulo, temos o princípio espiritual, o princípio inteligente, que passará também gradativamente por um processo de evolução, de aprimoramento. Então, esses três elementos, Deus, o princípio material através do fluido cósmico universal e o princípio espiritual que se desdobrará em princípio inteligente. Essas informações trazem novas luzes quando nós estudamos o livro Gênesis, quando nós pegamos a Bíblia e lançamos as informações espíritas nesse livro repleto de tantos símbolos, da história de um povo que muito amou e que muito sofreu e que muito tem a nos ensinar ainda hoje. Então aqui nessa prece dos filhos nós retornamos ao livro Gênesis, mas não apenas quando esse Espírito fala dessa criação, desse Deus grandioso, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas também quando ele vai rogar, pedir a esse Deus que nos ajude, que permita apenas alguns minutos que nós nos esqueçamos do espírito de violência, do espírito de vingança. E de onde vem isso também? Porque ele chega a dizer aqui que paremos por um minuto de viver a partir da lei de Caim. Então, mais uma vez, ele retorna a uma passagem que está nesse livro, Gênesis. E nós gostaríamos de passar agora os próximos minutos mergulhando um pouco nesse Antigo Testamento, nessas escrituras, para que possamos lançar luzes espíritas de entendimento e depois retornar à mensagem. Então, olha só, quando a gente pega esse trechinho que ele disse da lei de Caim, o que será que ele queria dizer da lei de Caim? Por que ele pede a Deus força, suplica, roga para que a gente se desprenda dessa lei, para que a gente pare de viver a partir dessa lei? Do que ele está falando? Então, quando nós vamos lá em Gênesis, nós sabemos que depois da criação, Deus vai criar todas as coisas, vai descansar no sétimo dia. Então ele vai criar Adão e Eva, que vão viver no Jardim do Éden. Todos nós, em algum momento, já escutamos essa história repleta de símbolos. A gente não pode levar essa história ao pé da letra. E aí a gente vai chegar um momento em que Adão e Eva serão expulsos do paraíso, expulsos do jardim, porque eles vão provar daquele fruto indevido, estimulada Eva inicialmente pela serpente.
E chegaremos a um momento que está no capítulo 4, em que Eva e Adão, que agora já foram expulsos, já precisaram se retirar, já conhecem o bem e o mal, já precisaram se vestir, eles terão 2 filhos. Quem é o primeiro filho? O primeiro filho que nasce é Caim. Então, o filho mais velho é Caim. Em seguida, vem Abel, que é o filho mais novo. E no texto bíblico, nós encontraremos informações muito interessantes. É muito bacana quando a gente se permite ler, mesmo que não tenhamos muitos conhecimentos bíblicos. Eu, por exemplo, não sou uma grande entendedora do judaísmo nem do Antigo Testamento, mas eu sou uma curiosa. Então eu leio, eu pesquiso e todos nós temos condições de fazer isso. Porque até mesmo eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém e nas próprias notas que os tradutores colocam, a gente já vai encontrando informações que vão lançando essas luzes de compreensão e de entendimento. Então, olha que interessante. Caim é o mais velho, Abel é o mais novo. Caim, ele vai ser um agricultor. Ele vai trabalhar com a terra, com o plantio, com o solo. E isso já é um primeiro símbolo de um estilo de vida. Aquele que planta, aquele que trabalha com a terra, ele precisa se fixar em um determinado local. Ele não tem como estar se mudando toda hora. Por quê? Porque ele precisa cuidar do seu plantio, cuidar da sua agricultura, ele precisa estar ali presente. O seu irmão mais novo, Abel, esse era pastor. Um pastor é um outro estilo de homem, um outro estilo de vida. É um estilo de vida nômade. Ele peregrina, ele passa de um lugar para outro, levando o seu rebanho. Então já vemos que o texto bíblico fez questão de colocar um estilo e outro estilo, e esses são bem diferentes. E aí chega um momento do texto em que esses 2 irmãos vão fazer oferendas a Yahvé, ao Deus. E então, a oferenda daquele que trabalha com a terra nada mais poderia ser do que a sua colheita, o fruto do seu trabalho, que é Caim, o irmão mais velho. E o irmão mais novo, Abel, ele vai ofertar também o fruto do seu trabalho. Então, o texto diz que ele vai ofertar primícias do seu rebanho. O que é primícias do seu rebanho? É aquele animal, se por exemplo ele era um pastor de ovelhas, então é aquela ovelha mais nova, como se fosse a primeira ovelha do seu rebanho. E ele vai ofertar isso no local da oferenda, que eles ainda não tinham templo, o templo vai ser muito mais tarde, e eles vão ofertar essa oferenda, cada um conforme o seu tipo de vida. Só que vai acontecer uma coisa interessante, porque Deus vai se agradar da oferenda de Abel, do irmão mais novo, pastor. Mas ele não vai se agradar da mesma forma daquilo que Caim, o agricultor, o filho mais velho, vai ofertar. Existe uma espécie de preferência. E o que vai acontecer com Caim? Ele vai ficar enciumado. Ele vai sentir inveja do seu irmão. E Deus capta, Yahvé percebe e chega a falar para Caim. Por que ele estava assim? Chega a indagar. Ele percebe que há uma tentação em torno daquela contrariedade presente no semblante de Caim. Caim ignora aquilo que Yahvé disse. Ele chama o seu irmão mais novo, Abel, ao campo e ele vai matar, assassinar o seu irmão Abel. Caim, como muitos provavelmente já escutaram isso, vai matar Abel. E agora eu queria ler a conversa entre Yahvé e Caim. Yahvé vai perguntar: onde está teu irmão Abel? E Caim responde: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? E Yahvé disse: que fizeste?
Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Então Caim disse a Yahvé: minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. E Yahvé lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. Guardem esse número. E Yahvé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Yahvé e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden. Então, olha só, algumas informações interessantes. Que aqui, todas essas informações que nós estamos trazendo, é importante já dizer para vocês, porque alguns podem querer pesquisar, estão tanto nas notas aqui da própria Bíblia de Jerusalém, quanto também num artigo muito interessante que eu indico a quem tiver interesse em aprofundar o estudo, um artigo chamado Caim e Abel, o difícil caminho da fraternidade, que está numa revista chamada Literários, uma revista que trabalha textos, artigos científicos do campo da teologia, e esse artigo foi escrito por Pedro Kramer e Anderson Dias. Então, esses pesquisadores, estudando esse texto de Caim e Abel, eles vão trazer várias informações de grandes estudiosos da exegese, e que são importantes para que quando a gente lance a luz do ensinamento espírita sobre esses ensinamentos, a gente tenha uma visão mais aclarada dessa mensagem e inclusive de informações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão aqui nesse livrinho Boa Nova e que quando a gente entende, vai lá atrás, a gente entende o presente com mais clareza. Então, olha só que informações interessantes. Nós temos aí nesse texto uma questão entre dois irmãos. A palavra irmãos, eu inclusive grifei aqui no meu texto bíblico, se vocês pegarem um de vocês e procurarem a palavra irmão, vai aparecer durante essa passagem do capítulo 4 de Gênesis 7 vezes. O número 7 aparece muitas vezes no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, para o povo hebreu, os números, eles não aparecem fortuitamente, são símbolos, têm um significado. Na criação, o 7º dia é o dia em que Deus descansa. Então, o número 7, em geral, está associado a completar um ciclo, fechamento de um ciclo. Então, nós temos 7 aqui aparecendo. 7 vezes a palavra irmão aparece. 7 vezes também é que Yahvé dirá a Caim, tendo marcado ele, e essa marca não é uma marca negativa, é uma marca protetora, para que os outros, por onde ele passasse, soubessem que mesmo não estando mais vendo a face de Yahvé sobre a proteção direta, mas que ele estava num ciclo de resgate, que ninguém podia interferir naquilo, que ninguém podia assassinar. E também o número que Yahvé usa para falar com Caim é o número 7, que se alguém rompesse isso e assassinasse Caim, se vingasse de Caim, seria vingado 7 vezes. E vocês sabem que lá na frente Jesus vai utilizar também esse número 7 numa conversa que a gente vai trazer lá na frente. Só que essas 7 vezes que a palavra irmão aparece nessa passagem, nunca está associada a Caim, ao filho mais velho, ao filho que assassina. Está sempre associada a Abel. Vamos ver? Na primeira, diz, irmão que também deu à luz a Abel,
Abel, irmão de Caim. Então, quem é o irmão? É Abel. Depois, Caim disse a seu irmão Abel. Depois, Yahvé pergunta: onde está teu irmão Abel? Mais tarde, o sangue de teu irmão Abel. Em seguida, novamente, o sangue de teu irmão Abel. Ou seja, todas as passagens se referem a Abel como irmão e não a Caim. Olha como isso pode passar desapercebido e é uma informação interessante. Então, existem dois irmãos, mas aquele que era realmente irmão, que era realmente fraterno, era Abel. Caim, ele não aparece aqui como irmão, como alguém que tem essa irmandade, essa fraternidade. E nós acompanhamos isso nas relações. Quantas vezes a gente diz assim, olha, eu sou amigo de tal pessoa, agora tal pessoa não tem sido meu amigo. Ou a gente diz, olha, eu não me considero inimigo, mas talvez essa pessoa se considere o meu inimigo. Alguns chegam a dizer, o problema não é que a pessoa me considere um inimigo. Eu é que tenho que fazer a minha parte, não ser um inimigo dessa pessoa. Então, o que o texto bíblico está trazendo aqui com essa coisa tão ligeira que muitas vezes eu, por exemplo, se não recorresse a essa revista científica sobre teologia, não perceberia. Que está muito claro que há uma questão com Caim. Caim é um protagonista da história como alguém que não tinha essa irmandade, esse espírito de fraternidade. Quem tinha isso era Abel. E é por isso que na hora da oferenda, Deus, Yahvé, fará uma escolha. E aqui na nota, os tradutores fazem questão de dizer que essa escolha, essa aparente predileção de Yahvé por um dos irmãos, e nesse caso por aquele que era irmão, ou seja, por Abel, é algo que vai se repetir em outros momentos do Antigo Testamento, até que Jesus resgate isso no Novo Testamento, que é uma predileção de Yahvé pelos mais simples, pelos mais humildes, pelos pequeninos. Então, Abel era o irmão mais novo, era o pastor e era o irmão. Ele era o simples, o pequenino, o humilde, que mais tarde Jesus trará como aqueles que teriam condições de adentrar o reino dos céus. E Caim, ele era tão cheio de orgulho que ele não aceita, porque se ele fosse simples também, se ele fosse um coração humilde, diante da predileção de Deus, aquilo não afetaria. Essas questões de predileção nos afetam quando o nosso orgulho se enche, quando a gente se acha consciente ou inconscientemente tão superior que a gente fala, como assim? Mas se eu sou tão bom, se eu sou tão especial, como não me escolheram? Como não fui eu que passei? Como não fui eu que consegui? Não é assim? Não é essa a resposta do orgulho? A gente às vezes finge que se acha inferior, mas na verdade se acha superior. Se acha tão superior que não quer nem se expor, para não ter risco de passar por crítica, para não ter o risco de que alguém aponte os nossos defeitos e os nossos equívocos. São diferentes facetas do orgulho. Então Caim, ele está aqui simbolizado como essa personalidade que cresce, que se infla, que se acha bom demais para não ser escolhido, bom demais para não ser o preferido. Então, essa questão entre os irmãos, que na verdade é uma questão de Caim, é nele que está a questão, está simbolizando aqui uma questão nossa. É como se fosse um arquétipo, uma forma de uma das questões universais dos homens. Existem momentos no texto bíblico que a dificuldade, a rebeldia é entre o homem e Deus. Então, na passagem, por exemplo, que se antecedeu entre Adão e Eva, há ali uma rebeldia em relação à vontade de Deus. Deus estabelece uma regra
e eles quebram essa regra. E isso vai acontecer em outros momentos. Deus estabelece uma aliança e o homem quebra essa aliança. E é necessária uma nova aliança. E aqui nós temos uma rebeldia também, tanto direcionada a Deus, porque Deus adverte Caim de que a tentação o rondava e ele finge que não está ouvindo e ignora Deus, mas um novo tipo de rebeldia, um novo tipo de cisânia, de animosidade em relação à criatura e o seu igual, em relação à criatura e o seu irmão. Porque a relação entre pai e mãe é uma relação horizontal. Se não é, deveria ser marido e mulher, horizontal. Mas a relação entre pai e mãe, marido e mulher, em relação aos seus filhos, não é uma relação horizontal. Basta que a gente desenhe uma árvore genealógica. Existem os pais e abaixo existem os filhos. Os filhos vêm depois dos pais. Então existe uma hierarquia que precisa ser respeitada, não no sentido do autoritarismo, mas no sentido do respeito, da honra, do lugar de cada um. Cada um tem um lugar na família. E esses lugares precisam sim ser vistos, ser respeitados. Então, se em algum momento essa criatura que é filho se rebela em relação ao seu criador, se rebela em relação ao seu pai, também existe essa desobediência, como o Azevedo aqui nos disse, também existe essa não observância da igualdade entre os pares. Por que foram escolhidos 2 irmãos? Exatamente para mostrar que deveria ser uma relação horizontal, mas isso não foi respeitado. Caim, ele vai olhar para o seu irmão não com espírito de fraternidade, de agregar, de aprender. Então, olha, se Deus gostou tanto do que você fez, como que eu posso aprender? Como que eu posso crescer? O desejo, na verdade, de Caim vai ser subtrair a existência do irmão para que só ele brilhe. Mesmo que depois ele fale que a culpa chegou, mas por algum momento ele vai pensar nesse sentido. E aí tem uma informação interessante que está nesse artigo que eu citei para vocês, um artigo Caim e Abel, o difícil caminho da fraternidade, de Pedro Kramer e Anderson Dias. Eles vão apresentar uma informação de André Venin, que é um exegeta. E ele, estudando essa passagem do livro Gênesis, na verdade estudando todo o livro Gênesis, ele vai perceber que há ali uma questão central que se repete nas diferentes passagens e que importa muito para os nossos dias atuais. É uma questão que aparece lá e que está muito atual nas questões que nós estamos enfrentando hoje na humanidade. Ele pega 3 passagens. Ele pega a passagem que estamos estudando, de Caim e Abel. Ele pega a falta de Adão e Eva e uma que vai vir depois em relação à Torre de Babel. E ele diz que nessas 3 situações há uma repetição. Que repetição é essa? É a negação da alteridade. O que é a alteridade? É essa condição de ser um outro, de ser diferente, de ser outra pessoa. E essa negação vai aparecer de forma diferente nas 3 passagens, mas é o mesmo núcleo, é uma mesma informação. Então, quando Adão e Eva desobedecem, eles estão negando esse grande outro, que é Deus, que é o Criador. Quando Caim desobedece, ele está negando a existência do igual, do seu irmão. Ele está negando a fraternidade, ele está negando a possibilidade do outro existir. E na terceira passagem, quando é construída aquela Torre de Babel, qual que era o objetivo? Era igualar, acabar com as diferenças. Então, a negação da alteridade vai aparecer aí, segundo esse autor, esse exegeta André Venin, vai aparecer como uma negação das diferenças. E a gente já viu coisas
atrozes acontecerem na humanidade quando nós quisemos, e nós dizemos nós porque não sabemos se estávamos lá ou não dá pra gente apontar e dizer eles fizeram porque não sabemos do nosso passado, mas enquanto humanidade, o que nós fizemos? Tentando negar as diferenças, tentando que todos ou que os superiores sobrevivessem e que os diferentes, os desiguais fossem aniquilados. Nós fizemos coisas bárbaras, coisas assustadoras. Então, essas três negações, a negação do grande outro Deus, a negação do outro igual e a negação do outro diferente, a negação das diferenças, segundo esse grande estudioso, isso é um símbolo do que acontece ainda hoje conosco, dos problemas que nos afligem ainda hoje. Por que é tão difícil implantar a fraternidade aqui na Terra? Por que nós ainda nos debatemos com as diferenças sociais, com o preconceito, com a fome? Por que nós falamos tanto em espírito de fraternidade, em amor, mas às vezes na nossa própria casa nós temos dificuldades em vivenciar esse amor, em vivenciar essa fraternidade? Na doutrina espírita nós temos a informação organizada por Allan Kardec, vinda da espiritualidade superior, de que a bandeira do espiritismo não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Tanto que esse capítulo se encontra exatamente no meio do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é muito interessante porque, antigamente, as anotações, os escritos, vinham em pergaminhos. E como que eram esses pergaminhos? Eles eram enrolados assim. Então, quando alguém ia ler um pergaminho, a pessoa ia desenrolando dos dois lados. E a informação central, a informação principal vinha onde? Vinha no centro, vinha no meio, para que assim que a pessoa fosse abrindo, desdobrando aqui, ela já se deparasse com o cerne da questão, com a informação principal. E Kardec, talvez orientado pelo espírito de verdade, ou talvez porque ele mesmo tivesse alguma informação sobre isso, ele coloca o capítulo Fora da Caridade não há salvação, exatamente no meio, na parte central de O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que coisa interessante. Como a nos dizer, essa é a essência, esse é o cerne da questão, a fraternidade. Mas, quando nós retornamos ao passado, percebemos pontos de similitude, pontos de proximidade entre o que fazíamos e o que ainda fazemos. Porque, eu não sei vocês, temos amigos aqui de Petrolina, temos amigos aqui também de outras cidades, depois vocês podem também comentar de que cidade vocês nos acompanham para que a gente saiba. Mas aqui, pelo menos onde eu moro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, eu e alguns companheiros temos tido ainda dificuldades pessoais em observar e cumprir em nossas vidas a lei de Deus, a vontade de Deus. Quantas e quantas vezes nós queremos colocar o nosso desejo, as nossas ansiedades, as nossas vontades à frente da vontade de Deus? Quantas vezes a vontade de Deus se impõe em nossa vida e a gente fica ali como se estivesse num cercadinho, como aquela criança que a gente coloca no cercadinho e ela não aceita, ela se debate, ela briga, mas por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente não está aceitando a vontade de Deus. E aceitar a vontade de Deus nada tem a ver com passividade. Não tem a ver com aquela música tão famosa, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso. Quando o anjo Gabriel visita Maria de Nazaré, que ainda não tinha tido nenhuma intimidade com José, e é avisada pelo anjo Gabriel, aquele que permanece em Deus, de que através dela as profecias se cumpririam e o Messias viria.
Quando ela tem essa informação, dentro dela, ela estranha aquilo e ela chega a externar ao anjo. Mas como? Como isso pode acontecer? E certamente haviam ali preocupações do aspecto material, porque o que as pessoas diriam dela? O que o próprio José diria? Porque se ele sabia que não tinham tido nada, então ele poderia repudiá-la. E o que seria dela? O que seria de uma mulher naquela cultura, naquele tempo, que o marido desse uma carta de divórcio? E Gabriel fala para ela que ali era a vontade de Deus. Deixa claro para ela que aquilo precisava acontecer, que aquilo era importante. Mas, talvez muitos de nós, eu pessoalmente, falássemos, olha só, eu até combinei isso aí na espiritualidade, mas vai dar não, tá complicado. Mas certamente que Maria é um espírito mais experimentado, um espírito muito bem preparado para aquela experiência. E a frase emblemática que ela vai responder e que depois ficaria em diferentes textos bíblicos com diferentes formatos, mas com a mesma essência, ela dirá: faça-se na escrava, na serva, à vontade do Senhor. As mesmas palavras que possivelmente ela teria repetido no momento do Calvário. O que a gente percebe aí? Há um momento em que ela coloca o desejo dela, inclusive as preocupações dela. Mas quando ela percebe que a vontade de Deus é maior do que aquilo, ela curva aquilo que o Espírito Rui na prece que nós lemos no início, que é o tema de hoje, falou. Dobrar a nossa cerviz, dobrar a cabeça, baixar a cabeça, ter humildade de aceitar que nós não temos o controle de todas as coisas, que nós não temos acesso a todas as informações, que existe uma correnteza, um fluxo da vida e que eu posso nadar a favor dessa correnteza ou me afogar, nadando contra essa correnteza. E uma das coisas, uma das ondas que passam nesse fluxo da vida é exatamente a correnteza da fraternidade, da irmandade, do espírito de união, de serviço conjunto, de solidariedade. Solidariedade não é só uma palavra bonita. Solidariedade é lei. Gravidade não é uma lei? Solidariedade também é uma lei. Então, toda vez que eu entro nesse espírito de fraternidade, de irmandade, de solidariedade, o que eu estou fazendo? Eu estou a favor da correnteza. Quando a gente está no mar e a gente está a favor da correnteza, a gente pode até fazer um esforço, mas a coisa vai com facilidade. Agora, vocês já experimentaram nadar contra a correnteza? Eu já fiz isso. Em Salvador, fiz bastante isso. Aquela teimosia de... E você não sai do lugar. Chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que o nosso orgulho cansa. E aí a gente precisa realmente baixar a cerviz. Então, um primeiro momento representado e que nós vemos hoje é essa nossa dificuldade de nadar a favor dessa correnteza, a favor da vontade divina. E temos gastado encarnações e muita energia nadando contra a vontade, sem aceitar a vontade de Deus. E achando que não, vai ser do meu jeito, vai ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. E muitas vezes, o que Deus faz? Ele permite que seja do nosso jeito. A gente não faz isso? Quem tem aqui filho adolescente? Filho adolescente, muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Olha, eu ensinei, eu falei, eu proibi. Agora, você já está com 18 anos, você vai ter as suas próprias experiências. E muitas vezes nessas experiências de teimosia, de rebeldia, o que acontece? Esse filho vai e muitas vezes ele quebra a cara, ele se machuca e depois ele volta como aquele filho pródigo, que percebe que longe da proteção do pai, a vida é muito mais dura, a vida é muito mais difícil. Um segundo momento, que é nós
citamos aqui, que também se repete nos nossos dias de hoje, é o que está representado entre Caim e Abel, e que vem de Caim em relação a Abel, que são os nossos pares. Gente, que difícil para o ser humano é compreender, para cada um de nós, compreender que aquele que está na nossa frente, que os nossos pares não são concorrentes, que se a gente cooperar, a gente ganha muito mais do que se a gente competir. Mas olha só, o que a gente tem ensinado, o mundo que a gente vive tem convidado as crianças cada vez mais cedo exatamente a competir, a enxergar o outro como um rival e a achar que só é bacana, que só é divertido se eu ficar sempre em primeiro lugar, se eu ganhar sempre a medalha, se a minha nota for sempre a melhor, se eu for sempre o que faz melhor, o que se destaca. Pequenas situações do nosso cotidiano, desde a nossa infância, muitas vezes sem que os pais até percebam, vão nos conduzindo a um raciocínio distorcido de que o outro, esse que deveria ser o meu irmão, esse que deveria ser o meu par, é um concorrente. Entre as mulheres, inclusive, isso acontece muito. As pessoas não dizem, inclusive, no senso comum, que as mulheres se arrumam umas para as outras? As pessoas podem até dizer isso na brincadeira, mas o que acontece muito? As mulheres olham porque foram ensinadas dessa forma, é uma questão cultural que a gente precisa repensar, a estar sempre se comparando, a estar sempre observando o que a outra está vestindo, o que a outra está fazendo, na tentativa de ser melhor, de ser superior. Quando nós teríamos melhores condições, se ao invés de nos compararmos ao outro, e até na experiência espírita a gente pode acabar fazendo isso sem perceber, querendo se comparar com a evolução do outro, olha, mas eu já mudei mais, mas eu estou mais diferente, mas eu tenho mais atividades na casa espírita, mas eu vou ganhar mais bônus hora, tudo isso é distorção, gente. Por quê? Você sabe quanto tempo de caminhada esse irmão tem? Você sabe? Você sabe o que ele veio fazer aqui? Você tem acesso a isso? Qual que é a programação dele? Você não sabe, eu também não sei. A gente mal lembra a nossa. Tem uma passagem que eu li uma vez numa biografia sobre o Chico Xavier, que eu não recordo. Eu já li tanta biografia sobre o Chico que eu nunca sei em qual eu li cada história. Mas essa eu li com certeza em uma das biografias e dizia assim: depois daquelas sessões bastante longas de mensagens, o Chico estava lá tomando aquele cafezinho que ele tomava de madrugada. A gente já está, inclusive, caminhando, eu olhei aqui o horário para o final da nossa palestra. E aí o Chico tomando aquele cafezinho dele de madrugada e um amigo falou assim: ah, Chico, eu não aguento mais. Tal pessoa, poxa, erra sempre nas mesmas coisas, não tem criatividade nem para errar. E eu não tenho mais paciência, eu não aguento mais isso, e se queixando. E aí o Chico falou assim: meu irmão, olha só, tenha um pouquinho mais de paciência, sabe por quê? Porque essa pessoa está errando nisso, o Emmanuel pede para te dizer que essa pessoa está errando nisso só há 2 encarnações e você levou mais de 10 para conseguir superar essa mesma questão. Então tenha mais um pouquinho de paciência. Então nós não temos acesso, nós não sabemos em que ponto da caminhada estão os nossos irmãos. Em que ponto da caminhada nós estamos. O que a gente sabe? Estamos todos a caminho. E se a gente tiver um pouquinho mais de espírito de colaboração, será melhor para todos. Eu pedi para vocês guardarem o número 7, porque é esse mesmo número, esse mesmo símbolo de fechamento de um ciclo que Jesus, na conversa com Pedro, aquele apóstolo tão abnegado, aquela rocha, aquela Cefas, mas que achava que não erraria, que só os outros que erravam, que só os outros que precisavam de perdão, que ele não, com ele estava tudo certo, ele era o próprio símbolo da honestidade. E exatamente por essa dificuldade em perdoar, em compreender, em tolerar os seus iguais, os seus irmãos, é que ele vai perguntar a Jesus:
quantas vezes, tipo assim, sem paciência nenhuma, né? Ah, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei de perdoá-lo? Quem pergunta isso é quem já não quer perdoar. E o que Jesus vai dizer? E Pedro vai perguntar, serão 7 vezes, né? Para fechar o ciclo? Aquele número simbólico para fechar o ciclo, 7. É suficiente, né? Não. 70 vezes, 7 vezes, como a dizer, infinitas vezes. O quanto você precisar para que o seu coração amoleça, para que o seu coração tenha capacidade de tolerância, de compreensão, para que você se sinta igual e não superior, mesmo que milimetricamente superior. E talvez Pedro só tenha compreendido direito essa lição de fraternidade, de igualdade, de horizontalidade, quando ele mesmo precisou do perdão, porque sabemos que ele negou Jesus. Isso foi anunciado, ele achou que não tinha nada com aquilo, que seria impossível aquilo acontecer, e aquilo aconteceu. Ele nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E talvez naquele momento tenham caído várias fichas de tudo que ele já havia escutado sobre o Mestre. Talvez só naquele momento ele tenha percebido que o que ele escutava, as lições, não eram só para os outros, eram para ele também. Ele também era um necessitado daqueles ensinos, porque talvez até então ele achasse que com ele estava tudo ótimo, que os outros precisavam, como quando fazemos um evangelho achando que os outros é que precisavam daquela lição. E o terceiro ponto para finalizar as nossas reflexões é o ponto da diferença, a negação da alteridade como negação das diferenças. Ora, todos nós somos diferentes. Esse próprio exemplo que acabamos de dar em relação ao Chico, fomos criados simples e ignorantes e estamos caminhando para a perfeição. Mas mesmo aqui num planeta de provas e expiações, é como se estivéssemos numa grande sala da alfabetização. Tem aquele que chegou na alfabetização e não sabe nada, está perdido. Tem gente que chegou aqui e está muito perdido. Mas tem gente que chega na alfabetização e já sabe ler e escrever, já está alfabetizado. Tem gente que está pelo meio do caminho. Então, cada um de nós é singular. Nós somos filhos únicos com uma digital muito particular. E necessitamos conviver, aprender com as diferenças. A igualdade não vem como uma proposta de sermos todos iguais, todos adaptados. Nós somos muito diferentes, nós temos características diferentes. E aí que está a beleza da criação. Quando a gente olha para uma flor que parece tanto com outra, mas tem um pequeno detalhe que é diferente. E ali está a beleza e a peculiaridade da obra, da assinatura do Criador, que não fez formas iguais, mas mesmo aqueles que são tão parecidos têm detalhes, idiosincrasias, singularidades. Então a mensagem que nós gostaríamos de deixar para essa noite passou tão rápido, eu não sei para vocês, né? De repente quem está assistindo está aí, ai meu Deus, acaba logo. Mas eu que estou aqui falando pelos cotovelos, achei que passou muito rápido. Espero que tenha sido agradável a todos e que a gente possa, como conclamou no início aqui da mensagem o Espírito Rui na prece dos filhos, que a gente consiga sair desse espírito fatricida, desse espírito belicoso que está lá desde Gênesis simbolizado entre Caim em relação a Abel. Que possamos respeitar a vontade de Deus acima de tudo. Que possamos respeitar aquele que está ao nosso lado na horizontalidade da vida. E que possamos também respeitar, ser fraternos com os diferentes, com os que pensam diferente, com os que sentem diferente, com os que vibram diferente. E um resumo disso Jesus fez quando nos disse que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a gente saiba seguir nas pegadas do Mestre, lembrando-nos de que somos todos irmãos e que a fraternidade, a caridade, são as verdadeiras bandeiras da doutrina espírita.
Vamos fechar os nossos olhos e conduzir a prece final. Senhor e Mestre Jesus, agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado, por tantos ensinos enviados, rogando a Deus que nos dê uma boa noite de sono, de desdobramento e que tenhamos novas oportunidades de serviço, de crescimento, de colaboração com a fraternidade universal. Seja conosco, querido Mestre Jesus, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas ideias e a nossa fala, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.